Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de Biologia para nós falarmos um assunto importantíssimo para você, que são as bactérias. Professor, bactérias são só organismos que produzem toxinas e fazem mal à saúde? Hoje você vai descobrir que não, galera. Vamos prestar atenção bastante nisso aí. Então, caneta e lápis na mão, as bactérias também têm sua importância positiva. Aula saindo aqui do forno, show de bola para você. Nosso conteúdo de hoje, lá do Reino Monera também, né? Lembrando também para vocês que estão estudando que o Reino Monera também, além das bactérias, é constituído de algas azuis, ou também é chamadas de cianobactérias. Lembrou disso? Acho que sim, hein? Pega a dica aqui, então, do conceito de bactérias. Bora lá? As bactérias são organismos, o quê? Unicelulares. Eu já coloquei aqui para vocês o conceito, para vocês não esquecerem. Possuem apenas just one cell, apenas uma célula. São organismos procariotos, ou seja, o núcleo não é delimitado por uma membrana. Ele não possui carioteca, lembra desse nome? E podem ser heterotróficas, ou seja, elas não produzem o próprio alimento, mas também podem ser autotróficas, produzindo seu próprio alimento. Quando a bactéria produzir seu próprio alimento, a gente fala que ela realiza um processo chamado de quimiossíntese. Ao contrário das plantas, a quimiossíntese não vai precisar da luz do sol, né? A fotossíntese, sim. A quimiossíntese vai precisar de compostos químicos, que você já deve ter visto aí nas aulas de química. E a partir desses compostos químicos, as bactérias produzem seu próprio alimento. Bacana isso. Então, ela pode ser tanto hetero quanto autotrófica. Possui normalmente entre 2 a 5 micrômetros de comprimento, podendo ou não formar colônias. Então, quando ela está sozinha lá, ela não está formando colônias. Quando a gente leva ela lá para a placa de Petri, você vai observar que ela começa a formar as colônias, que é o conjunto ali, né, de determinadas espécies de bactérias. E além disso, ela tem como importância negativa os diversos seres vivos, causando o quê? Doenças. Por conta disso, nós achamos, né, quando estudamos as bactérias, que são somente as importâncias negativas. Mas, pelo contrário, nós também temos importâncias positivas, como é o caso da reciclagem da matéria orgânica em matéria inorgânica. É aquele processo da compostagem que é realizada pelas bactérias, que podem ser anaeróbicas, que não usam oxigênio, que já caiu em questões do Enem. Então, a gente tem que ficar atento para isso. E vamos continuar aqui no nosso próximo slide. Você deve estar vendo aí, olha que bonitona que é essa bactéria. Professor, mas só tem uma célula? Sim, galera, ela só tem uma célula, tá? Com essas estruturas aí mais simples, porque são seres mais primitivos. Nós temos que ficar atentos para isso aí. Então, acompanha. No citoplasma bacteriano, observamos a presença de material genético DNA. Então, lá dentro do nosso citoplasma, eu tenho o DNA disperso. Tenho núcleo? Não tenho núcleo. E eu vou ter os ribossomos, que desempenham a função de produzir proteínas, e um DNA circular, que chama plasmídio. Então, enquanto eu tenho esse DNA disperso no citoplasma, em pequenas regiões igual a esta, eu tenho um DNA que é circular. Esse DNA aqui é uma fita dupla e ele é circular em forma de círculo, não necessariamente redondinho. Ele vai ser chamado de plasmídio. É a partir do plasmídio que se faz aí a produção de insulina humana na modificação da engenharia genética, da biotecnologia. Então é importante que você saiba disso, que eu vou cortar um pedaço ali do plasmídio, inserir nesse pedaço do plasmídio o DNA
humano, e a partir disso eu insiro o plasmídio na bactéria de novo e ela começa a produzir insulina. Olha que interessante. Conteúdo recorrente nas nossas provas. Observando essa figura, a gente vai ver que ele tem citoplasma, ele tem uma cápsula, a parede celular, a membrana citoplasmática, tem os ribossomos, tem o píleo, também chamado de fímbrias, tá vendo esses pelinhos aí? E pode ou não ter flagelos. Galerinha, não necessariamente ela tem que também ter todas essas estruturas. Vamos ficar atentos para isso também. Como você pode observar, em algumas bactérias existe a presença de cílios e flagelos, que auxiliam na sua locomoção, enquanto os pílis ou as fímbrias são estruturas que têm a função de fixar as suas superfícies. Beleza? Esclarecido aí a estrutura, a anatomia da bactéria? Bacana! E aí a gente vai entrar agora nos tipos morfológicos. Como que são constituídas, são formadas, né? O formato dessas bactérias, que você já deve ter lembrado aí de cocos, pneumococos. Já ouviram isso aí em algum lugar na internet? Ou na televisão? Acho que sim, hein? Então, o que seriam os tipos morfológicos? São os tipos de bactérias de acordo com sua forma. Beleza? Vamos ver aqui junto comigo com o desenho agora. As bactérias, em geral, apresentam tipos morfológicos diferentes, dependendo da sua espécie. Dependendo, então, dessa espécie, suas funções podem classificar como em, anotem aí, cocos, diplococos, estafilococos, streptococcus, sarcina, streptobacillus, flagelado, endósporo, vibrião, espirilo e espiroqueto. Vendo o nome assim, dá uma dor no coração, né? Você fala assim, meu Deus do céu, como que eu vou aprender esses nomes? Mas fique tranquilo que você vai relacionar os nomes com as formas. Dessa maneira fica mais fácil o seu aprendizado. Beleza? Então, aí sim, a partir desse desenho, vai ficar mais fácil de você entender o nome. Não vamos preocupar aqui com o nome científico, que ele não costuma aparecer nas provas. Ele está aí, mas para a gente ter a certeza que essas bactérias existem. Bora aqui? Tá vendo essas duas bolinhas junto? Essas duas bolinhas junto, diplococo. O coco é a própria bolinha esférica que forma a bactéria. Como tem dois, diplococo. Olha esse aqui que interessante. Streptococo. Ele vai formar aí, por exemplo, parecendo com o colar de pérola, né? Um conjunto de esferas, o streptococo. E aí, ainda continuando, nas bolinhas, que são os cocos, eu tenho lá o cachinho de uva, parece um cacho de uva. Ele é o estafilococo, ok? Então, não confundam streptococo com o estafilococo, são diferentes. Quando eu tenho 4 é tetrade ou tétrade, tá? Depende da sua pronúncia. E quando eu tiver 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lá atrás 8, eu tenho a sarcina, que é o conjunto aí formando como se fosse um cubo de esferas. Então, essa parte todinha aqui são os cocos, porque eles têm formato circular. Vamos para os bacilos. Os bacilos já têm formato aí de quê, galera? Tipo um comprimidinho, né? Lembra um comprimido. Então, quando eu tenho um conjunto de bacilos, observe, eu tenho streptobacilo, como se fosse o streptococo. Quando esse bacilo tem flagelos, observe aqui a forma. Eu chamo essa bactéria de flagelada. Quando ele vai ter lá um esporo, eu chamo ele de endósporo. E aí os bacilos são mais simples, tá? Então, basicamente, eu tenho bacilos e cocos. Mas ainda vou ter o vibrião, tá? Que é outro tipo bacteriano, o espirilo e o espiroqueta. Então, a partir da forma, fica mais fácil de você lembrar o nome.
tá? Vamos supor que caiu lá o vibrião da cólera, né? Que causa lá um processo infeccioso gigantesco no nosso organismo e perguntou sua forma. Sua forma é o próprio vibrião. Como, por exemplo, lá na pneumonia, o pneumococcus, né? O conjunto de cocos que formam e originam a pneumonia, vão causar um outro tipo de doença, diferente da cólera. Lembrando aqui para vocês que a pneumonia pode ser fúngica, bacteriana e virótica. Ela pode ser dos 3 tipos. Massa demais biologia, hein? Isso é para você que também quer ir futuramente estudar os cursos na área de saúde. Como então que essas bactérias se reproduzem, professor? Boa pergunta. Elas podem se reproduzir sexuada ou assexuadamente. Vamos fazer um parênteses aqui para lembrar o seguinte. Quando é sexuadamente, existe a troca de gametas. Gameta masculino com gameta feminino. Mas nas bactérias, elas não produzem gametas. Então, a reprodução sexuada das bactérias é com a troca de material genético. Não é com a troca de gametas. Essa reprodução sexuada é denominada conjugação. É uma exceção aí das reproduções. Já quando ela reproduz sem a troca de material genético, eu tenho uma reprodução assexuada que pode ser cisparidade ou divisão binária. Por quê, professor? Uma bactéria vai formar 2 novas bactérias, igual está acontecendo nessa imagem. Ok? Sexuada, assexuada. Vamos ver mais um desenho aqui bacana para vocês. Lá na divisão binária, eu começo aonde? Com uma bactéria com o seu DNA lá interno. A célula se alonga e o DNA fica replicado. No número 2, a parede celular e a membrana plasmática começam a dividir. Ó, o que está acontecendo? E eu tenho ali essas paredes que interrompem e formam separadamente o quê? 2 conjuntos de DNA, sendo que esses 2 conjuntos são iguais, idênticos. E as células finalmente se separam num processo chamado de divisão binária. Bem simples, né? Na conjugação, em vez de ter apenas uma célula, eu vou ter 2 células. Quer dizer que eu tenho 2 organismos, que aqui eu vou chamar de organismo A e organismo B. O organismo A troca material genético com o organismo B e o organismo B pode trocar ou não material genético com o organismo A. Dessa forma, eu tenho 2 organismos aqui no final, só que esses organismos agora são diferentes do que era. O material genético, ao contrário da divisão binária, ele é diferente. Como assim, professor? É só você observar aqui, ó, faz aqui sua mão. Se eu tiver uma célula e a partir dessa célula ela se divide, ó, formando 2 células bacterianas, esse processo é divisão binária. Se eu tiver 2 células onde elas trocam material genético e esse material genético vai modificar uma a outra, eu tenho o processo chamado de conjugação. Fácil, né? Tá gostando da aula? Acredito que sim, hein? Vamos agora, porque eu falei lá no comecinho, das importâncias positivas que costumam aparecer na sua prova. Primeira, reciclagem da matéria orgânica em matéria inorgânica. Infelizmente, quando os organismos morrerem, um dia a gente vai morrer também, as bactérias, juntamente com os fungos, vão agir sobre o nosso corpo, deteriorando ele em matéria inorgânica. São seres, então, decompositores, juntamente com quem? Com os fungos, não se esqueça disso, ok? Atuam na nossa flora intestinal. Nosso intestino, juntamente aí, com os processos digestivos, precisam das bactérias. Fixam nitrogênio no solo, já caiu demais no Enem isso aí. Uma das bactérias que fixam nitrogênio no solo é do gênero Rhizobium. Olha que nome bonito, Rhizobium. Lembra lá do Harry Potter? Né? Nas magias do Harry Potter. Tratamento de esgoto. Muitas bactérias são utilizadas aí na decomposição do esgoto. Inclusive aqui em Goiânia, onde a gente grava nossas aulas, né? Nós temos a estação de tratamento de esgoto, a ET, ali próximo à Perimetral Norte. Produção de antibióticos. Então, as bactérias também podem ser usadas para produzir remédios. Olha que interessante. Produção de alimentos. Então,
As bactérias também podem produzir alimentos, como é o caso aí do queijo, né? Da coalhada, famosa coalhada, já comeram coalhada, que vem também das bactérias. E por fim, o que eu já repeti e falei para vocês, a produção de insulina pela engenharia genética, que é o caso aí das pessoas que têm diabetes e precisam dessa insulina. Só que nem tudo são flores, né, galera? Elas também têm sua importância negativa, que estão associadas com as doenças e seus agentes causadores. Como é o exemplo de quem? Anotem aí. Sífilis, tétano, coqueluche, disenteria, bacilar. O que seria a sífilis, professor? Seria uma doença sexualmente transmissível por quem? Pelo treponema pálido. Enquanto o tétano, né, quando você corta ali com algum objeto cortante, enferrujado, ou até mesmo quando você queima também, a queimadura também pode causar tétano. Eu vou ter o Clostridium tetani, olha que nome bonitão. E já na coqueluche, né, que já é outro tipo de doença, eu tenho a Bordetella pertussis. Olha que nome difícil, hein, professor? E a disenteria, a Shigella sp. Galera, não fique tão preocupado com o agente etiológico, que se aparecer na sua prova, vai estar lá no enunciado da sua questão. Então, nunca vai cair para você escrever o nome científico desses agentes etiológicos. Lembrando a você que agente etiológico é diferente de agente transmissor. Agente transmissor é o modo da transmissão da doença, tá? O mosquito que vai transmitir a doença, ou a água que vai transmitir a doença. O agente é a bactéria, é o fungo, é o protozoário ou é o vírus, tá? Então fique atento para isso. Continuando aqui nossa linda aula sobre bactérias, as doenças que nós falamos anteriormente, que são causadas por bactéria, recebem o nome de bacterioses. De fungos, doenças fúngicas. De vírus, viróticas. E assim por diante. Então, a maior parte das bacterioses é transmitida por alimentos e água contaminada. Então, precisa ter saneamento básico. E até mesmo pelo contato com pessoas doentes. Mas os sintomas e formas de prevenção são diferentes dependendo do agente etiológico avaliado. Olha que interessante essa bactéria aqui, diferente para a gente. A bactéria ciliada e flagelada. A tabela que vamos ver mostra 4 doenças bacterianas com seus sintomas, formas de prevenção, transmissão e agente etiológico. Foco nisso, que isso aparece muito em prova. Eu, se fosse você, inclusive que estaria estudando para concurso público, anotaria essa tabelinha aí, ou faria um mapa mental dela. Beleza? Doença, botulismo. Ah, professor, botulismo eu já sei. Bacana, uma a menos, né? Como que ela é transmitida? Pela ingestão de alimentos contaminados. Quais são seus sintomas? Prisão de ventre, tontura, visão distorcida e dificuldade de abrir os olhos na claridade. Professor, tem dificuldade de abrir meu olho na claridade, eu estou com botulismo? Não, às vezes você pode estar aí com fotofobia, uma doença veiculada a outro tipo de problema, né, que a gente pode ter relacionado à visão, não. Não é porque você tem esse sintoma que você está com essa doença, não, galera. Fique atento a isso. Prevenção. Cuidado na escolha de alimentos enlatados, atentando para que a lata não tenha ferrugem ou esteja estufada. Viu ali a lata estufada? Desiste de comprar o palmito, a azeitona, que pode estar com botulismo. E o agente etiológico é o Clostridium tetani. Já na cólera, que a gente falou anteriormente, também é pela ingestão de água e alimentos contaminados. Vai causar diarreia, desidratação, vômito, fraqueza, perda de peso, cólicas, inclusive também diarreia intensa, levando o organismo à morte. O que eu devo fazer? Lavar muito bem as frutas e legumes antes de consumi-los, bem como lavar as mãos antes das refeições e melhorar o saneamento básico. Qual que é o agente etiológico? Vibrio cholerae, ou vibrião do cólera. Já ali, a doença sexualmente que a gente tinha referido, como, por exemplo, a gonorreia, é transmitida por relações sexuais e de mãe para filho durante o parto.
Ela causa dor e ardor ao urinar, sangramento, corrimento amarelado e com dor muito forte. O que eu faço para evitar, professor? Usar preservativos. E ela é transmitida por esse agente etiológico, que é a Neisseria gonorrhoeae, ok? E uma das mais famosinhas aí, né, de todas as bactérias transmitidas, né, de um ser humano para outro é a pneumonia. Por que ela é transmitida facilmente, professor? Porque é através do espirro, da saliva ou de tosse de pessoas infectadas. O que ela causa? Dor no corpo, falta de ar, persistente, febre alta, tosse, fraqueza e cansaço. O que eu devo fazer para evitar a pneumonia? Evitar o excesso de exposição ao ar-condicionado em ambientes que têm pessoas contaminadas, é claro. Cuidar adequadamente dos seus resfriados para que não evoluam para um quadro mais grave que resulte nessa doença. E ela é causada pelo Streptococcus pneumoniae. Galerinha, fique atento pelo seguinte, se você for fazer o Enem, no Enem normalmente não cai os sintomas. Mas se você estiver estudando para as provas do ensino médio ou de outros vestibulares, aí você precisa preocupar com os sintomas. Massa, dica importante, hein? Dentro dessas bacterioses, nós também podemos incluir quem? O tétano, a coqueluche, a difteria, a cárie, a clamídia, a tuberculose, o tracoma, a meningite, leptospirose, hanseníase, febre tifoide, além de outras doenças que afetam o ser humano. Então fique atento para isso, as provas geralmente caem e pedem para você diferenciar doenças bacterianas e doenças causadas por vírus, beleza? Como a nossa aula é mais curtinha, não vamos perder tempo falando de todas aqui, mas faça uma pesquisa aí na sua casa. E como é que eu vou tratar uma doença ou algum sintoma de doença bacteriana? Através do uso de quem? De antibióticos. E os antibióticos podem atuar inibindo o crescimento das bactérias ou matando as bactérias. E quando a pessoa faz o uso equivocado de antibióticos, ela está contribuindo para o processo de evolução das cepas. Ou seja, o médico passou para você tomar um antibiótico durante 14 dias. Você tomou lá os 3 primeiros dias e falou, fiquei bom, vou parar de tomar esse antibiótico, eu tô bom mesmo, vou para a festa. O que vai acontecer? Você vai selecionar as bactérias mais resistentes e com isso a próxima doença pode vir mais forte do que a anterior e em decorrência disso a gente está formando aí as gerações de superbactérias que também tem sido tema de prova. Se os antibióticos, fiquem atentos, pararam a inibição do crescimento, ele é chamado de bacteriostático. Agora, se ele matar as bactérias, ele é chamado de bactericida. Professor, qual que eu vou tomar? Isso depende do seu médico. Até porque para tomar antibiótico é só com receita médica. Não adianta você assistir a aula e querer se automedicar, que isso aí não pode. Então tem que ficar atento para isso aí também. Agora, as bactérias possuem 2 tipos, as gram positivas e as gram negativas. Elas foram estudadas por Hans Christian Joachim Gram, que era um patologista, ou seja, estudava doenças, dinamarquês que viveu em 1884 e desenvolveu dentro de laboratórios de análises clínicas esses 2 principais grupos através do quê? Da coloração. O que ele fez? Permite ao pesquisador saber as diferenças nas propriedades físicas e químicas da parede celular das bactérias. Enquanto as bactérias gram-positivas apresentam uma espessa camada de peptidoglicano, deixando a cultura roxa, anotem aí, as bactérias gram-negativas deixam, e por conta disso, a cultura avermelhada, porque ela tem a estrutura mais fina. Então, a gram-negativa, avermelhada, gram-positiva, roxa. Professor, como é que eu vou ver aí no vídeo? Olha aí, ó, a roxa e a avermelhada, tá? O método aí chamado de método gram positivo e gram negativo. Por quê, professor? Porque essa aqui tem a parede lá de peptidoglicano mais fina, enquanto essa aqui tem o peptidoglicano mais grossa, a parede mais grossa. Esse método é muito utilizado, principalmente em laboratórios de
medicina. Show de bola? Para finalizar essa aula, eu trouxe aqui um mapa mental para vocês, está disponível aí gratuitamente também na internet, no StudMaps, onde você pode fazer um check-up geral das doenças correlacionadas aí que podem cair na sua avaliação. Quais seriam essas doenças que a gente já viu nessa aula? Nós vimos a gonorreia, falamos do botulismo, falamos do tétano e falamos da pneumonia. Mas ainda nós temos aqui a meningite, a hanseníase, a leptospirose, a febre maculosa, a tuberculose, a difteria e já falamos também da cólera. Temos também aqui, por fim, a sífilis. O que eu devo fazer e me preocupar, professor? Depende do seu foco. Se você está estudando para o Enem, você precisa se preocupar aí com as formas de transmissão, formas de prevenção. Se está estudando para o ensino médio e outros vestibulares, também você vai se preocupar também com os sintomas das doenças transmitidas por bactérias. Fácil? Galera, fácil não é. Sem sacrifício não há vitórias. Beleza? Chegamos aqui no final da nossa aula. Agradeço a sua atenção. Te aguardo na nossa próxima aula de biologia. Show de bola. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.